Bíblia diz assim: para Deus todas as coisas são possíveis, e para nós? Aí a Bíblia diz: para aqueles que crêem. Para quem? Para aqueles que creem, não é para todo mundo. Para aqueles que creem, tudo é possível. Então, qual a nossa responsabilidade? Ouvir e crer. Diga, ouvir e crer. Porque se a pessoa aprende esse segredo, ouvir e crer, ela está sempre atenta para ouvir e aprender e crer. Crer, ela vai agir de acordo com princípios. Você não tem como adivinhar como Deus fará o milagre. Você não tem como saber por onde ele virá. E isso é a coisa mais maravilhosa. E para mim o princípio maior da fé é esse: é não saber por onde ele vem, mas saber que ele vem. É não saber como ele vai fazer, mas saber que ele vai fazer. Amém? Essa é a coisa maravilhosa. E por que algumas pessoas não podem crer? Porque ficam tentando enxergar por onde Deus vem. Não existe isso na Bíblia. O milagre não tem explicação. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma explicação. A única explicação que a gente encontra na Bíblia, que quando acontece milagre, é quando a gente vê fé. Amém? Quando a gente vê uma ação. Quando a gente vê o crer de alguém. Quando a gente vê a entrega de alguém. A doação de alguém. A ação, como o cego Bartimeu, nós falamos aqui na quinta-feira, que clamava enquanto mandavam ele se calar. Ele clamava ainda mais alto. Você já imaginou a pessoa ser cega, irmão? Você já imaginou que coisa terrível deve ser? Sim ou não? Eu não sei se surdo, cego ou paralítico, qualquer pé, mas eu acho que cego, porque cego não dá para ver nada. Mas paralítico também é bravo, porque eu já tive quase paralítico, um problema na coluna uma vez, e é horrível, porque você depende dos outros para você levantar. Você depende dos outros para tudo. Então são causas que só quem passa pela situação sabe que é horrível. Então qualquer uma delas é terrível, mas eu não sei, mas acredito que ser cego ainda talvez esteja no topo das coisas, porque você não sabe onde é a porta, não sabe se tem um buraco, não sabe o que tem diante de você, não sabe como que é as pessoas, não sabe como é que é as coisas, você não sabe. Você imagina, mas você não sabe. E o cego Bartimeu, o problema dele era esse. Aí eu pergunto, tem um problema mais grave que esse? Pode até ter, irmão, mas esse é um dos problemas mais graves que existe, e incurável que existe. Então era para ele desistir e ficar apenas com a mão assim na beira do caminho pedindo esmola. Mas a Bíblia diz que ele ouviu que Jesus entrou na cidade e viu Jesus sair. E quando ele viu Jesus sair, ele começou aos gritos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele ouviu que Jesus tinha poder de curar. Quantos ouviram que Jesus tem poder de curar? Ele já tinha ouvido que Jesus curava surdo, curava cego, curava paralítico, ressuscitava morto. Então ele cria dentro dele, ele cria. Sabe, irmãos, a gente crê, mas às vezes demora. Mesmo, às vezes, não é bem na hora como a gente quer. E às vezes tem uns mistérios da fé que é muito difícil de explicar, irmãos. É muito difícil de explicar. Eu tenho 33 anos, não posso explicar tudo, porque a gente não sabe tudo. Porque teve coisas que eu já pedi para Deus e me respondeu instantaneamente. E teve coisas que eu sei que eu tenho fé, que eu creio, mas ele não responde. E aí eu me lembro do Bartimeu. Cala a boca, ele não vai te ouvir, diziam para ele, não vai te ouvir. E aí o que ele fazia? Ficou quieto? Não tem jeito para mim mesmo, vou ficar cego para sempre. É o meu futuro, é o meu destino é ser cego mesmo. Afinal de contas, que esperança que eu tenho de enxergar? Só eu mesmo para acreditar numa bobagem dessa. Não, ele não falou assim. Ele pegou e clamou mais alto, ele disse: não, eu creio que ele pode me curar. Jesus podia fazer o milagre no primeiro grito, sim ou não? A gente pensa que ele tinha poder para fazer, mas por que ele não podia? Porque ele tinha que dar um exemplo do Bartimeu para mim e para você, que não é no primeiro grito, amém? Pode ser, mas também pode não ser, pode ter que insistir um pouco mais. E nesse caso ele precisou insistir, e isso prova para nós que quem quer não desiste. Quem crê não desiste. Quem crê faz alguma coisa, nem que seja um escândalo, que foi o caso que ele fez um escândalo. Ao ponto da multidão se irritar e dizer: olha, fique quieto, pelo amor de Deus, ele não vai te ouvir. Mas aí Jesus ouviu. Ele gritou mais alto e Jesus ouviu. Jesus já estava ouvindo, mas agora Jesus viu, esse quer mesmo. Eu sei o que ele quer, mas eu vou perguntar ainda para ele o que ele quer. Mandou chamar ele e perguntou: o que tu quer? Eu quero ver. Então vê. Tão fácil, então vê. Tua fé se salvou, agora ficou fácil.
Chegou diante de Jesus, ficou fácil. Mas enquanto não chegou, é uma guerra, amém? É uma luta espiritualmente. E tem gente que está tão longe de Jesus que não clama mais. Está tão longe de Jesus com as suas dores, com o seu sofrimento, com as suas angústias, com as suas dúvidas, com a sua frieza, com a sua mornidão, parando. Está ficando no lugar do cego, na beira da estrada. Mas quem ainda está seguindo ele, diga amém. Ele já fez coisas maravilhosas na nossa vida. Agora não significa que ele tem que toda hora ele nos atender na primeira, porque nós temos que ser pessoas que creem, que são exemplos de fé. E para ser exemplo de fé, você vai ter que passar por algumas dores, amém? Você tem que passar por algumas coisas, para você ter conhecimento de Deus, para você ser uma testemunha para outras pessoas. Se o cego recebesse o milagre na primeira, talvez ele nem ficava registrado, mas ele ficou registrado por causa da história. O quanto que ele insistiu, o quanto que ele clamou, ele entrou para a história. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, eu acredito que eu entrei para a história, porque a minha vida antes de ter Jesus era uma. E aí a minha alma clamou. E ele me atendeu. E ele me respondeu. Ele responde. Mas não é como a gente pensa quando alguém conta um testemunho. Ele mudou a tua vida no outro dia. Não, irmãos, levou anos. Levou anos, mas tudo tem um começo. Amém? Tudo tem um começo quando você começa a crer. Quando você começa a entender o que é crer. Quando você começa a entender o que é entregar para Deus. O que é confiar em Deus. Então você vai ter que confiar. Deus não tem filhos privilegiados. Amém? Todas as pessoas têm que aprender a fazer uma entrega. Todas as pessoas têm que abrir mão da própria vida. Diga comigo, abrir mão da própria vida. Esse é o problema da maioria. Não abre mão da vida, sabe? Não abre, entrega um pouco para Deus e outro pouco. Espera aí que eu ainda tenho vida. Eu ainda quero viver do meu jeito. Eu ainda quero viver os meus prazeres desse mundo. E aí acaba que a pessoa não se entrega. Então, por isso que leva tempo. E é nesse tempo, cada dia, que a gente tem que ter essa mentalidade. Eu vou me entregar para Deus cada dia. Amém? E aí vem as provas. Porque é nas provas que você sabe se você entregou, se você não entregou, se você está se entregando, se você está desconfiando, né? Desconfiando de Deus. Sim, a gente desconfia de Deus. Isso chama-se incredulidade. A incredulidade de vez em quando bate a porta e a pessoa começa a desconfiar, começa a não acreditar. E tem pessoas que têm anos já seguindo e daqui a um pouco acreditam, mas será que Deus existe mesmo? Depois de Deus ter feito tantas coisas, mas ela está tão fria, às vezes ela está tão longe que ela já não está vendo mais direito. E aí ela começa a fazer esse questionamento. Mas depois que a gente conhece Jesus, a gente não deve mais questionar isso. A gente sabe que Ele existe. A gente sabe que Ele faz, porque Ele já fez tantas coisas, a gente já viu fazer na vida dos outros e na nossa. Agora então, o que a gente tem que fazer quando às vezes não está vendo o resultado? É perguntar para Ele, por que não está vendo? Amém? Por que não está vendo? Onde é que eu estou errando? Porque Ele nunca erra, sim ou não? Ele nunca erra, então quer dizer, por certo nós estamos errando, não entendemos, não compreendemos alguma coisa, mas estamos aqui procurando entender. Porque uma vez que você entende, o maligno não pode te roubar a bênção. Diga glória a Deus. Quando a semente cai na beira do caminho, logo vem o diabo, o demônio e rouba. É quando a pessoa não está atenta e não recebe a palavra. Aí o demônio toma todas as bênçãos dela. Mas quando ela está atenta, ela está ali, não, eu quero aprender. E eu vou aprender. E eu vou crer. Eu tenho responsabilidade de crer. Responsabilidade da minha vida mudar. É de Deus. Mas a minha responsabilidade é crer em Deus. Amém? E eu vou crer. Eu vou crer e vou fazer. Ou seja, às vezes as pessoas esperam que Deus faça acontecer na vida dela, mas Deus nos ensina a nos entregar de tal maneira que a gente faz acontecer. Amém? Quando você vê, já aconteceu o milagre. Diga glória a Deus. Então, uma multidão com necessidade. A Bíblia diz que Jesus viu a multidão e teve compaixão. Eles estavam cansados, com fome, no deserto, estavam doentes e sem recursos. Parece que é nós, né? Alguns doentes, outros sem recurso e outros cansados. Sim ou não? Parece a gente. E a gente faz parte também dessa multidão que Jesus olha e tem compaixão. Porque Jesus está olhando agora em todos os cultos, em todos os lugares onde as pessoas estão reunidas para adorar Jesus, para se encontrar com Deus. Ele está vendo a multidão e Ele tem compaixão da multidão. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Ele curou a todos. Diga glória a Deus. Porque Ele cura.
Ele curou e Ele cura, e Ele vai continuar curando, e nós não podemos recuar, dizer não, Deus não faz mais, como muita gente diz, só porque ainda não aconteceu com Ele, só porque Deus não respondeu na hora que Ele queria. Deus vai responder se você crer, porque se você crer, você vai fazer igual Bartimeu. Eu não vou desistir, eu posso não estar vendo Ele, mas estou ouvindo Ele passar por aqui. Diga glória a Deus. Assim nós temos igual Bartimeu, de certa maneira. Ninguém vê Jesus aqui, mas Ele está nesse lugar. Ele diz: estou no meio deles, desde que haja 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou ali. E aonde Ele está? Ele está ali para operar o milagre na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Então eles estavam com fome, estavam doentes, estavam sem recurso. Onde que eu entro aqui? Eu era um cansado. Eu não estava doente, mas eu estava com fome. E estava no deserto também. Então eu sou desse aqui. Depois, de repente, teve gente aqui que quando chegou na igreja a primeira vez, você estava doente. Você estava doente, aí Jesus curou você. Amém? Outros não estavam doentes, estavam cansados da vida, cansados de tudo, encontraram com Jesus no deserto. Amém? Outros estavam no deserto da vida e simplesmente encontraram com Jesus. E, assim, essa multidão, ela representa cada um de nós, com nossas necessidades. Amém? Nós temos nossa necessidade, mas Deus tem os recursos. Amém? Tem todos os recursos, a gente só precisa acessar, e a gente, para acessar esses recursos, a gente vai ir pela fé. Amém? Pela fé. Então Jesus não é indiferente às necessidades humanas. Ele vê, sente e se importa. Viu uma grande multidão e teve compaixão deles. O problema apresentado aqui pelos discípulos: os discípulos olharam para a situação com lógica humana. Esse é o nosso problema, lógica humana. Diga: problema, lógica humana. Tem matemática humana e tem momentos, e aí tem que haver sabedoria para saber aonde aplica a matemática humana e aonde aplica a matemática de Deus. Fala comigo: matemática humana, matemática de Deus é totalmente diferente. Eu vou viver só pela matemática de Deus. Não, aí está errado. Porque tem coisas que você tem que fazer cálculos. Sim ou não? Se você vai chegar lá. Jesus mesmo disse: não podemos começar uma torre sem primeiro fazer o cálculo, se vamos acabar, senão alguém vai passar e vai dizer: não acabaram, que vergonha, começou, não terminou. Quer dizer, é uma humilhação. Então isso é um cálculo matemático, e isso é um cálculo terreno, mas a matemática de Deus é quando a nossa matemática falha. Diga glória a Deus. É quando a nossa matemática falha, porque nós falhamos, nós calculamos e podemos errar no cálculo, pode não dar certo o cálculo que fizemos, mas Deus nunca erra no cálculo, e o cálculo dele é diferente do nosso. Diga glória a Deus. E aí você vai ver aqui que é diferente, só que você não pode viver simplesmente pela matemática de Deus. Tem a parte que é a sua matemática terrena, e tem horas que somente a matemática de Deus vai trazer o resultado para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Você entende? O problema nosso é viver nos 2 mundos. Nós vivemos nos 2 mundos. E às vezes uns pendem para um lado e pendem para outro. Não existe equilíbrio às vezes. E aí acha que Deus não está respondendo. Não, às vezes foi ele que na matemática dele, ele errou, e errou feio, porque ele não pensou na matemática dele, pensou na matemática de Deus. Mas não era hora de pensar na matemática de Deus, era hora de pensar na matemática dele. Agora, tem momentos que é hora de você confiar na matemática de Deus. É aquela hora que a tua matemática já não funciona mais. Entendeu? Você não tem matemática que resolva o teu caso. Aí, só a matemática de Deus. Diga glória a Deus.